Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review de Fruits Basket. Nós vamos conversar sobre o episódio 17. E vocês viram lá na comunidade que eu coloquei que eles já revelaram o design de outros personagens, dos novos personagens que vão aparecer mais pra frente. E é como eu falei, eles pularam um certo ponto e jogaram a história da Arissa pra agora. Então provavelmente nos próximos episódios a gente já vai começar a ver esses personagens novos, esses animaizinhos novos. Falando do episódio, a gente viu que ele continuou a história da Arissa, eles continuaram lá no restaurante conversando e ela contando a história dela. Ela sempre fala que a Toru salvou ela e de fato a Toru salvou ela literalmente, porque a gente viu que ela estava brigando com um grupo de arruaceiras, assim, outro grupo de arruaceiras que foram arranjar briga com ela e aí ela conseguiu se salvar e correr e no meio do caminho ela trombou com a Toru de novo e a Toru, nossa, trombei com você de novo, mas desculpa mesmo assim. E aí ela viu que ela tava sendo perseguida, que ela tava machucada, ela não pensou nem duas vezes, pegou na mão dela e levou ela pra casa dela. Saíram as duas correndo. E aí quando ela chegou assim, a primeira coisa que ela fez foi entrar, mandar ela, tipo assim, empurrar ela pra dentro e trancar a porta pra ninguém vir atrás delas. E aí a segunda coisa que ela fez foi, pode entrar, sinta-se à vontade, aquela coisa. Nem mandei ela entrar, já joguei ela pra dentro e depois é que eu falei pra ela que ela podia entrar e se sentir à vontade. E a Arissa tava sem entender nada, tipo, nossa, como assim? O que você fez? Porque você saiu correndo, aí quando ela olhou pra Toru, ela viu que ela tava toda, assim, tipo, toda sem fôlego, toda desesperada, assim, porque o que ela fez foi um instinto, ela simplesmente, ela viu que ela estava em perigo, agarrou ela e levou ela embora. Então, a Toru, ela aproveitou, falou assim pra ela ficar à vontade na casa dela e foi preparar o jantar, até perguntou se ela ficaria pro jantar, já que ela estava preparando, e a Arissa ficou só observando, ela foi pegar umas caixinhas de medicamentos, de band-aid, essas coisas pra colocar nos machucados dela, e ela falou que ela colocava sozinha. E aí ela ficou olhando a casa, a atmosfera da casa, vendo que a menina tava cozinhando, esperando a mãe chegar pra jantar junto com ela tava sentada, a casa tava iluminada e ela ficou só pensando naquilo, que aquela atmosfera que ela nunca teve perto dela. Depois que a mãe dela abandonou ela meio que se fechou pro mundo, assim, tudo que era legal, tudo que era feliz, ela rejeitava, porque ela não queria ser feliz, ela achava que aquilo era uma besteira e ela também não sabia agradecer as pessoas. Ela até recorda que tem uma parte que a gente vê ela entrando em casa, o pai dela tá na frente da televisão. Eu até falei que ele tava em depressão e ele não dava muita atenção pra ela, só que ele dá sim, é ele que deixa um prato de comida tampadinho lá com um suco pra ela comer quando ela chegar, só que ela simplesmente ignora esse fato e ela fala que ela rejeita tudo que é feliz pra ela quer se sentir solitária, ela quer ter um motivo pra poder estar brigando sempre. E aí ela fica se perguntando se ela está daquele jeito porque não foi culpa dela mesma, ela que se sentia solitária, ela quis se sentir solitária para ter um motivo para rebeldia dela. E aí ela acaba desabafando com a Toru e as duas acabam dormindo e quando a Kyoko chega em casa, as duas estão sentadas no chão dormindo. E a partir de então ela começou assim, ela lembrou das palavras da Kyoko, que a Kyoko falou assim, que simplesmente tinha relaxado, que ela não queria ficar brigando o tempo todo, que ela simplesmente começou a enxergar as coisas boas da vida e começou a aproveitar. E aí ela começou a visitar a Kyoko frequentemente, e ela começou a se aproximar bastante da Toru, e aí ela virou amiga da Toru, a Toru começou a considerar ela, tipo, melhor amiga até. Tem uma hora que elas estão lá na aula de culinária, só que a Otani não foi. E as meninas começam a achar estranho porque a Toru tá andando muito com ela. E aí ela fala, você é amiga da Otani? Como assim? Vocês são tão diferentes e tal. Aí a Toru já fica tipo, eu amiga dela? Quem dera. É uma honra ter esse título, assim, pra ela. Tipo, ela fica se achando o máximo, assim. Ela acha que ela ser amiga da Otani é uma coisa muito boa pra ela. E ela fica só ouvindo atrás da janela da cozinha. E as meninas até comentam que ela tinha feito um bolinho a mais. E ela falou, não fiz a mais, eu fiz pra Ochan. Ela fica desolada e ao mesmo tempo ela fica super feliz, porque ela tá preocupada com a Toru, porque as meninas vão querer começar a inventar vários boatos, porque elas estão andando juntas, só que ela, ao mesmo tempo, ela gostou daquilo de ser considerada por uma pessoa. E a Toru, a gente sabe que ela não tá nem aí pra nada. Tem uma hora que a professora pergunta por que as duas estão juntas, se a Otani fez alguma coisa de ruim pra ela, e ela tipo, hã? O que você tá falando? Tipo, ela é minha amiga, a gente conversa, eu sou colega dela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa parte a gente vê que ela tava contando pros meninos sobre tudo isso que aconteceu. E aí eles resolveram ir embora do restaurante porque já tava dando a hora, já tava ficando tarde. E porque aquelas menininhas Yankees lá foram encher o saco da Otani e ela fingindo que não conhecia, fingindo que não era com ela, deixou as três falando sozinha. E aí ela ficou pensando assim, tipo, tem algumas coisas aqui que eu até fico com vergonha de falar pra eles do que aconteceu. Só que ela mesma assim, ela pensou
pra gente saber o que aconteceu. E aí ela falou que ela, mesmo depois que ela se tornou amiga da Toru, começou a visitar a casa da Kyoko, ela ainda se machucava, ela achava assim, ela ainda se via presa naquele mundo que ela construiu. E aí ela ficava brigando, e toda vez que ela brigava, ela ia lá e ia conversar com a Kyoko, aí a Kyoko falava assim, tipo, ouvia tudo que ela tinha pra falar, entendia tudo que ela falava, dava alguns conselhos pra ela, e aí ela ia embora, e depois brigava de novo, e aí ia lá, e ela foi criando um afeto muito grande por aquela família. Depois desse dia do bolinho, ela pensou assim que ela queria ser uma pessoa melhor, ela queria ser uma amiga boa pra Toru, ela não queria mais ficar naquele ambiente, ela não queria mais ficar com aquelas pessoas, e ela resolveu sair da gangue. Só que a gente sabe que lá no Japão, e não só no Japão, assim, acho que em qualquer gangue que você vai entrar, as pessoas têm aquele ritual, tipo, você tem um ritual de entrada e um ritual de saída. Se você quer sair, você vai ter que pagar um preço. E é o que acontece, ela vai com a cara e com a coragem, fala que ela quer sair, e as meninas falam, então você tá preparada pra pagar o preço. E começam a dar uma surra imensa nela, assim, todas as meninas do grupo se juntaram pra bater numa pessoa só. Só que ela tinha a senpai dela, aquela senpai lá do começo, que falou pra ela que a Kyoko tava casada, e aparentemente ela é uma pessoa, assim, que ela não é uma pessoa ruim, ela gosta da Otani, então ela é preocupada com isso, porque todas as meninas iam bater nela, e muito provavelmente aquilo ia dar uma coisa muito ruim. Se ela não fosse parar no hospital, era capaz dela morrer. Ela foi pedir ajuda da Kyoko, porque a Kyoko era a lendária borboleta escarlate, então ela foi lá pedir ajuda dela pra poder conseguir salvar o Otani. Ela falou assim, é uma menina muito boa, eu gosto muito dela, então se ela quer seguir o caminho correto, eu quero muito que ela consiga fazer isso. Pra você ver que ainda existe pessoas boas que acreditam em você. E aí, no meio da briga, a borboleta escarlate aparece, né, toda com aquele jeitão amedrontador, vamos parar de fazer o que vocês estão fazendo, desceu o cacete em todo mundo, amedrontou as menininhas e catou a Otani e levou ela pra casa. E aí a Otani começou a chorar, e ela falou assim, por que aquilo tinha acontecido, por que as coisas assim, ela só conseguia ver agora o quão ruim aquilo era pra ela agora, que ela apanhou, que agora que ela conheceu a Toru, que ela queria ser uma pessoa melhor. E aí até a Kyoko explica, às vezes você rejeita tudo que é bom, você rejeita o bonito, né, assim, o limpo, e quando você se suja, você quer o limpo de novo, porque você vê o quão aquilo era bom, ou quando você precisa entrar na escuridão depois de conhecer o sol pra você querer ver o sol de novo, assim, aquelas coisas assim. Primeiro você faz a besteira pra depois você querer voltar atrás, assim, você tem o sentimento, você rejeita aquela coisa porque ela é daquele jeito, mas ao mesmo tempo você quer que ela aconteça pra você. E ela fala, algumas coisas a gente só aprende desse jeito, a gente só aprende tomando na cara, assim, levando na cara, quando a gente tá no fundo do poço e a gente vê aquilo que a gente fez, a gente tem consciência do que a gente fez e a gente começa a se preocupar em o que fazer pra voltar de novo ao que era antes, ou pelo menos pra gente conseguir sair daquela situação. E aí ela leva a Otani pra casa, a Toru vai buscar as duas lá no meio da rua, e aí ela fala pra Kyoko, ela fala que ela quer ser melhor porque ela quer ser a melhor amiga da Toru, a Toru é uma pessoa muito importante pra ela. Depois ela encontrou a Hanajima no fundamental, e as três viraram amigas, e ela falou que ela começou a amar muito aquela família, começou a amar muito a Kyoko, acho que ela via a Kyoko como a mãe que ela não teve, a mãe que a abandonou, então ela se apegou muito a essa família, e ela até fala assim, né, uma hora que ela tá lá na casinha dela, e a Toru fica toda, tipo, muito jeitosinha, assim, aí falando polidamente com ela, e ela fala, mano, por que você fala desse jeito, toda cheia de coisinhas, assim, toda educadinha, e aí a mãe dela fala que ela puxou aquilo do pai, que o pai dela era daquele jeito, o Katsuya, que ele era todo respeitoso, ele falava, assim, cordialmente com todo mundo, e ela puxou isso dele, e ela não reclama porque ela acha isso muito fofinho. Então a Otani, ela fala também, ela fala, né, ela pensa pra gente, né, que ela não, assim, ela não conseguiu acreditar quando a Kyoko foi embora, porque ela era uma pessoa muito querida pra ela, então aquilo doeu muito nela, mas pelo menos ela deixou a Toru pra ela, porque a Toru é uma pessoa muito importante, e também deixou os ensinamentos, as palavras de, assim, de coragem, as palavras de conselho pra ela. Eles estão indo embora, as meninas vão se separar, e as menininhas lá, as três menininhas, elas estão enchendo o saco da Arisa, porque querem arrumar briga com ela, porque eu acho que elas têm ela meio como um espelho, então elas querem ser daquele jeito que ela era antigamente. Só que ela fala, não faz isso, olha, ela pega uma delas, elas vão até bater nelas, assim, ela para ela no meio do caminho e fala assim,
Não faça isso, sai dessa vida enquanto você pode. Você não precisa disso. Se você quer se mostrar, se mostra de outra forma, faça outras coisas. Se você quiser alguns conselhos, eu te dou. Se você quiser que eu te ensine, eu também te ensino. Mas sai disso enquanto você pode, porque é um caminho que quase sem volta, assim, vai depender muito da força de vontade da pessoa e também das outras pessoas, né, que é do grupo. Por enquanto elas são só em 3, mas se ela entrar numa gangue muito grande, se ela criar uma gangue que nem ela falou que queria criar, depois pra ela sair daquilo ali vai ser uma coisa assim, tipo, quase impossível. Então é melhor ela tomar outro caminho enquanto ela ainda pode. É um abismo que você cai e você não consegue, assim, é muito difícil você voltar depois. E é isso, né, gente? Quando você tem a oportunidade, você tem pessoas que te aconselham a não fazer as coisas, assim. Às vezes você precisa passar por determinada coisa pra você aprender, assim, a não fazer de novo. E às vezes você tem aquelas pessoas que se importam com você e que te dizem pra você não fazer porque aquilo vai te fazer mal. E é isso que a Arissa tá tentando passar pra essas meninas. E no finalzinho, assim, pra deixar a gente um pouquinho mais alegre, porque o episódio, apesar de ser muito bonito, ele foi bem tristezinho, assim, foi bem tocante. Tivemos mais um Petit Basket, né? Uma tirinha lá no finalzinho, né? As meninas, uma das meninas estava sentada embaixo do viaduto, aí veio a outra com um casacão escrito Otani para toda a vida, sabe? Meio que a Otani com o casaco da borboleta escarlate. Então ela chegou e aí deu o mesmo conselho, assim, roubou as palavras da Otani, falou a mesma coisa que ela falou pra menininha, falou pra outra, assim, pra brincar. E a outra chegou vestida de Arissa com a mesma roupinha, sabe? Peruca loira, a sainha vermelha e a blusinha preta lá correndo. Ai, meninas, tudo bem? Tipo, agora ela vai ser o espelho pra ela vai ser o molde que ela quer seguir, assim, a pessoa que ela quer seguir, inclusive fisicamente, porque ela ficou, assim, querendo parecer com ela até fisicamente. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostou, já deixa um comentário e não se esquece que você pode ajudar o canal clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Também não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e também de nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!